Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. E sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Desta feita, temos aqui uma cultura jurídica muito interessante, um assunto por si só, basicamente palpitante, e neste caso muito intrigante e impactante. Desculpe aqui a rima pobre, mas é isso mesmo, não tem jeito. Antes de passar para a doutora Renata Solutanovich, eu vou fazer umas considerações para vocês que normalmente faço, que é a neutralidade, deixar bem clara a neutralidade do programa. Nós vamos falar de um tema espiritualista, porém a emissora e o programa, o Ralph, não tem nenhum viés político, religioso, de crédito, gênero principalmente. Nós não temos nenhum tipo de viés. A nossa única exigência para que a pessoa sente-se aqui ao meu lado direito é honestidade do seu conteúdo. Além do entretenimento, como eu falo sempre, basicamente a honestidade do seu conteúdo. E vocês verão que a doutora Renata vai trazer um assunto, como já falei para vocês, de uma importância literal. Basicamente, mesmo que você não siga esta teoria, esta filosofia, essa religião espiritualista, mas o fulcro do assunto, que é o direito autoral, que é o que nós vamos aqui levar em consideração, ok? Antes de passar, mais uma vez, só mais um segundinho, lembrem-se, por favor, a importância na nossa nação, do nosso sistema dito democrático, está no Senado e na Câmara Federal. Votar para presidente é legal, é necessário, mas o que está por trás de um presidente é o Senado e a Câmara Federal. Estes caras, alguns canalhas, é que comandam essa nação. Portanto, lembre-se, pense bem antes de votar no deputado federal e no senador. No caso do Senado, principalmente, quem é o seu substituto? Porque Senado hoje virou um emprego. Por favor, comentem com os seus apadrinhados, com as pessoas que trabalham ao seu redor, seus amigos, seus filhos, netos e camaradas e tudo mais. Esta camarilha é que comanda o nosso país. Inclusive comanda o presidente. Devidamente o chantageiam quando podem e quando não podem também. Ok, pessoal? Me desculpe, doutora Renata, esse desabafo eu tenho falado de maneira quase que inoportuna todo o programa, mas é preciso que nós entendamos isso. Isso é importante. Porque o pano de fundo, eleição presidencial, não é. O lance é o deputado federal e o senador. Vou apresentar você agora dignamente. A doutora Renata Solutanovich, advogada, apesar de muito jovem, já tem uma militância bastante larga no ramo da advocacia, principalmente tratando dos direitos autorais. Especializou-se nisso, não, doutora? Eu fiz uma pós de Direito de Entretenimento, cujo foco tem uma das matérias do direito autoral. Fantástico. E editou recentemente um livro que causou aí um abalo das estruturas que já estavam estatuídas, embora não seja inédito. Ela faz questão, inclusive, no livro, de dar o crédito aos seus antecessores, que achei isso fantástico. Muito bom. Porque, inédito para mim, mas já existe algo no mercado e você fez questão de mencionar. Leia se você é uma pessoa honesta. Podia ser senadora. Não, você não merece isso. Acho que você merece coisa melhor. Então, vamos lá. O livro chama-se Direitos Autorais e a Tutela de Urgência na Proteção da Obra Psicografada. Quem quiser saber mais sobre a doutora Renata Solutanovich, que o nome vai aparecer aí na tela de vocês, chama nesses sites de buscas que vocês têm por aí, que vai aparecer lá. Inclusive, ela tem uma obra literária bastante grande, muito interessante e com diversos assuntos. É uma menina realmente extremamente valorosa. Doutora Renata,
Agora é oficial. Opa! Obrigada. É nóis, Obrigada agora é pelo nóis. convite e obrigada por me chamar de menina, que eu adorei, foi a melhor parte. Mas eu posso te garantir que eu não sei como vai aparecer no vídeo, mas você tem um aspecto bem jovial e o teu papo, literalmente, é muito agradável. E nós estávamos conversando aqui agora há pouco. Aliás, acabei de conhecê-la, diga-se de passagem, e realmente é um papo muito interessante. E você exerce eu não sabia disso, uma atividade bastante interessante na OAB, não é É isso? verdade, é verdade. Eu fui convidada para fazer parte da presidência do Tribunal de Ética da OAB. Na verdade, somos todos voluntários na OAB, ninguém ganha nada absolutamente por isso, mas é um trabalho super gratificante porque o aprendizado é enorme. Então, há mais de 15 anos eu faço parte do Tribunal de Ética da OAB, fui relatora de diversas turmas disciplinares e esse ano eu fui convidada para presidir o Tribunal de Ética de todo o estado de São Paulo. Deve amealhar um número de amigos muito grande, naturalmente, lógico. Comandando aí 26 turmas disciplinares. Mas assim, o aprendizado é muito grande e tem sido gratificante para mim. Então, enfim, a menina dos meus olhos. Eu confesso que a minha paixão é o Tribunal de Ética. Que legal. Bom, você vai fazer a gentileza de iniciar os nossos, com aspas, trabalhos aqui e dizer o que trata a tua obra, que eu achei fantástica. Mas uma coisa que me chamou a atenção no título, a obra é fantástica, extremamente esclarecedora. E deixa um gostinho de eu vou apurar um pouco mais do que é isso aqui. Mesmo quem não é espírita vai querer saber. Agora, por que o título tem a urgência da tutela? Por que a urgência? Não sei o que é isso aí. Quando eu escrevi assim, na verdade o trabalho ele surgiu porque a gente tem que entregar na pós-graduação o trabalho de final de curso. E eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo esconder o que eu vou escrever. Eu já falei para a sala inteira, pessoal, eu vou escrever um livro sobre direito e obra psicografada. Queria fazer alguma ligação a respeito do tema. Mas esse foi um insight ou foi um insight. uma maluquice dessa? Não, o pessoal começou cada um a falar, eu vou escrever sobre tal tema, eu vou escrever. Eu falei, precisava de uma coisa diferente. E eu gosto muito do espiritismo. Não estudo, não entendo nada, a obra do Allan Kardec... Você não é sectária? Não sou. Eu leio, tenho muitas dúvidas, eu fico perguntando aos amigos, Chico Xavier, sou super fã, mas eu não sou uma seguidora, sou uma curiosa. Perfeito. E foi aí que eu decidi escrever sobre, fazer a ligação, né, entre a tutela, entre o direito autoral e a obra do médium. Né? Ele escreve, para ele a obra não é dele. Como é que isso transita no mundo jurídico? Como é que a gente faz essa relação contratual? Como é que é esse mundo interno jurídico e externo para o consumidor? Então eu fiquei curiosa eu mesma a respeito disso. Comecei a escrever sobre o tema, eu tenho muita facilidade de escrever, num final de semana eu sento para escrever 15, 20 folhas assim, né, brincando, porque eu gosto muito de estudar. Mas quando começa, vai. Exatamente. Sento para escrever, vou embora, tenho até que tomar cuidado, porque eu troco o shopping center pelo meu computador. Teu marido adora isso, Nossa, naturalmente. não, isso é bom quando tem jogo do Palmeiras, porque aí ele fica assistindo, ele é super palmeirense, então ele fica assistindo jogos. Bom, nada é perfeito, né? Nada é perfeito. Eu também sou. Então ele fica assistindo jogos, ele adora. Aí assiste o comentário de não sei quem depois do jogo aí tem comentário, aí ele adora. Aí então, liga assim, para os amigos, comenta e tal, e você fica com tempo livre, graças a Deus. Aí ele fica lá e eu aproveito para estudar. Então eu pego um tema e falo, vou escrever tal tema. Tanto que eu acabei de escrever um texto, né, que acabei também, está na rede social para quem quiser baixar, que é sobre receitas gastronômicas e o direito autoral. Que é justamente coisa polêmica, ninguém para pensar, nossa, será que tem, não sei o quê. Então você começa a conversar nunca me passou pela cabeça isso. Aí eu converso com um, conversa com outro, tal, eu falo, eu vou estudar sobre o tema. Então eu tenho alguns outros temas, também eu estou estudando sobre carta psicografada. Existem algumas questões que envolvem o direito autoral que sai do tradicional, né, da discussão tradicional. E aí eu gosto disso porque como não tem nada a respeito, ou se tem, é muito pouco. Sim, muito pouco. Então, o desafio é maior.
E esse, Desculpe, você imagina, na tua obra menciona 3 pessoas, isso, são 3 autores. na verdade, são poucas pessoas que escrevem sobre obra psicografada e direito autoral, né, a relação. Uhum. Um deles foi uma pessoa que conta a história do Humberto de Campos, quando ele morreu e a família processou o Chico Xavier, isso em 1970 e pouco. Então, ele trata o livro, o processo do Humberto de Campos, da família, né, do Humberto de Campos e o Chico Xavier, dentro do livro dele, que eu acho que é o Thompson, o nome dele. Tem um promotor de justiça aposentado que escreveu sobre direito autoral e obra psicografada, que o livro dele foi a base do meu livro. Foi graças ao livro dele. Se quiser falar o nome, se você lembrar, pode falar. Na verdade, eu confesso que eu não lembro, mas é um cara fantástico. Mas quem ler o livro vai ler. Na minha logo biografia, na primeira página. isso, tem, porque eu faço uma dedicatória a ele. Na verdade, eu faço dedicatória a ele. É uma amiga minha, que eu conheci através de outras amigas, que o livro dele estava esgotado. E eu falo, o universo, ele conspira a seu favor, né? Eu fui atender uma amiga minha, que é a Marisol, no meu escritório, uma coincidência, eu não atendo ninguém na minha sala, a gente tem uma sala de reunião para isso. Mas aconteceu uma situação lá que meu marido precisou atender alguém, que é meu sócio, precisou atender alguém imediatamente. Eu falei, Marisol, você se pode atender, né, ir na minha sala? Enfim, tem aquela bagunça, né, um monte de coisa espalhada. Ela, não, tudo bem. E aí ela viu o recorte do livro. Eu estava ligando para um monte de editora para ver se eu achava o livro estava esgotado, e estava num cantinho. Ela sentou e falou assim, o que esse recorte está fazendo aqui? Eu falei, eu estou atrás desse livro aqui que está esgotado. Ela falou, você quer o livro dele? Catou o telefone e ligou pro cara. Era amigo dela. Você está brincando. Por quê? Porque ele é um palestrante espírita, ele é promotor de justiça, mas é um palestrante espírita. Ela é espírita também é palestrante, então eles se conhecem. Olha que legal. Ela ligou para ele uma semana depois, o livro está no meu escritório. Falei, obrigado, universo. Com certeza. Isso é muito legal. E aí certeza. me ajudou muito, porque eu queria escrever sobre um tema que é um tema que não tem material sobre isso. Eu não sou espírita, estudiosa, para entender algumas coisas. Então, e o meu viés, ele foi muito no técnico. No jurídico, literalmente. Mas tinha algumas coisas que eu precisava explicar. Como é que funciona esse negócio de descer espírito? Como é que não é? Você vê que a minha linguagem é super técnica, só descer espírito não, né? Incorporar, enfim. Como é que funciona, tal. Isso deixa a obra mais autêntica. E aí eu precisava... Insuspeita, né? Aí eu conversava com o outro. E aí aquilo que eu te falei, eu não guardo informação. Nossa, estou escrevendo um livro, não vou contar para ninguém. Não, quanto mais gente souber, mais gente vai me dar a dica, vai me dar material, vai discutir, isso aqui você colocou não tem nada a ver com nada. Eu falei, então me explica, né? Deixa eu raciocinar em cima disso. Aí você começa a descobrir um monte de gente que você não conhecia, que era espírita. Aí você começa a conhecer amigos seus, que você toma café, que é médiums. Cara, o cara nunca te contou isso? Ele te conta porque você não comenta... surgiu o papo, né? E às vezes a pessoa não quer falar, né? Situações até porque acha que, né? Enfim, Sim, vai se sentir Você constrangedora. não sabe como a pessoa vai reagir, Exatamente. Né? Então não tem por que ficar falando. E aí foi bem bacana que eu comecei a conhecer um monte de gente. Aí alguns amigos falaram, eu sou médium. Você, sério? Não, então você vai me contar tudo. Porque eu quero saber como funciona. E aí começa a te dar dica, aí você vai colocando no livro, aí você vai raciocinando. Mas eu achei legal, uma das coisas que eu achei, todas as coisas que eu achei, bom, não tem nada que não seja bom, curioso, né? Mas eu não sabia que havia pelo menos 3 tipos de médium. Você tem o intuitivo, tem o outro, como é que chama? Intuitivo. Tem um que ouve, ou que incorpora. Então, eu também não sei de todos eles. Eu sei que tem mais do que aqueles que eu coloquei no livro. Né? Tem mais do que aquilo lá? Tem. Para mim, médium é médium. Eu não sabia que tinha essa definição. Exatamente. Tem alguns que só veem. Eu o vidente, que é o clarividente. Isso. Então, existe várias... Né? Eu conversei com um médium uma certa vez, ele falou, todo mundo é médium. Eu já ouvi falar isso aí, mas... Tem gente que não desenvolve, tem gente que não quer desenvolver, enfim, né? Assim, você acaba escutando um monte de história, aí vai daquilo que cada um acredita no que quer. Vamos lá, eu acho que isso é importante. Vamos entrar no âmago da questão, efetivamente.
Então o médium está lá, seja ele que tipo de definição tenha, ele recebe lá o espírito de alguém. Que ele naturalmente nunca viu, porque o cara morreu há anos, não sei qual é a temporariedade da possibilidade, não estou ironizando, Não, hein? e eu nem saberia te informar como é que isso Pois funciona. é, mas existe uma certa temporariedade para o cara ter a possibilidade de incorporar-se em alguém e emanar informações. Ponto. Eu espírito, estou lá desencarnado, como é a terminologia espírita, estou desencarnado, estou vagando, insisto, não estou ironizando, estou vagando, opa, a Renata está lá, é nessa que eu vou, pá, e me encaixo em você. Aí eu começo a passar para você informações que manipulam a tua mão e você vai escrevendo. Para efeito de direito autoral. A obra é de quem? É do espírito, que não tem como você receber um direito, não tem como cobrar, não tem como pagar. Então, eu sempre imaginei no Chico Xavier, por exemplo. Ele estava lá, coitadinho, coisa a mão na cabeça, na testa, e vai escrevendo. Dizem que a pessoa que escreve, que recebe, não sabe o que está escrevendo. Só quando a obra se completa é que, se ele der o trabalho de ler, ele vai fazer a diagramação, os ajustes e tal, mas ele ali foi só um mero intermediário. Né? Como é que qualifica isso? Como é que no teu livro o leitor vai encontrar esse tipo de informação para desanuviar esta dúvida? Existem, entre vários médiuns que eu conversei, até para poder entender um pouco essa dinâmica, alguns têm a consciência do que estão escrevendo, alguns, a gente tem a imagem do Chico Xavier, né, naquela questão, nas reuniões nas públicas, sessões nas dele, sessões públicas. Mas muito médium escreve, eles são preparados para escrever só dentro do centro, sem figura nenhuma, sem exposição nenhuma. E tem alguns, que uma das que eu conversei, inclusive, ela tem já a segurança de fazer isso dentro da casa dela. Mas aí ela falou que ela escreve o livro na casa dela, em dias e horários determinados. Então, por exemplo, toda terça-feira e toda quinta-feira. Ela escreve, por exemplo, em determinado dia, e as pessoas que trabalham no mesmo centro espírita que ela já sabem disso, porque se acontecer alguma coisa com ela, para poderem acudi-la. Essa foi a informação que ela me passou. Por quê? Ela disse que no caso dela, ela senta na frente do computador para escrever, ela está dentro da cena e ela digita sem saber o que ela está digitando. Então ela disse para mim que ela ouve os tiros, sente cheiro, ela participa da cena, mas não como personagem, como se ela estivesse olhando. Está assistindo. Como ela estivesse assistindo dentro da cena. E ela vai digitando, mas ela sente. Ela falou que teve vez que ela passou mal, porque ela sentiu um cheiro muito forte de sangue, porque ela estava dentro de uma guerra. Então, ela estava descrevendo essa guerra numa obra dela. Então tá lá, o nome dela, psicografado por... E aí... Sim, eu tenho amigos que recebem, mas fazem isso em casa. Uns fazem tinha um amigo, aliás, um amigo que fazia isso lá no centro da Zíbia Gasparetto. Mas ele está lá desde criança, desde os 14 anos que ele recebe, tem esses efeitos e tal, e já editou um monte de livros. Tudo nessa base. Desculpe, eu só fiz um parênteses para é bacana você. isso, até para a gente poder entender que cada um tem o seu jeito de fazê-lo. Né? Não é uma regra, nem sei se tem esse cuidado. A gente só tem que pensar o seguinte, o médium que escreve, vai sair o nome dele. Vamos voltar no Chico Xavier de novo, porque Sim, é o caso mais emblemático. Né? Então tá, Chico Xavier, ele psicografando Irmão X, que todo mundo sabe que é Humberto de Campos. Então ele psicografou muito tempo Irmão X. Os direitos autorais são do médium. No caso, Chico Xavier. Podia ser de qualquer outro, mas no caso era do Chico Xavier. Ele foi o escolhido. Exatamente. É como eu vejo, ele foi escolhido. Exatamente. Aí existem várias questões ali. Primeiro, ele conta uma história
vamos imaginar uma história verdadeira. Essa história verdadeira, existem pessoas que morreram, outras que podem estar vivas. Então, ali você tem a questão do uso indevido de nome ou direito de personalidade da pessoa. Então, que aí o médium tem que tomar cuidado quando ele está escrevendo aquilo, porque ele está expondo pessoas. Sim, mas ele pode escrever aquilo, mas depois ele pode eventualmente alterar? Sim, não tenha dúvida. Aí ele tem que estar bem orientado para que isso não aconteça. Então, ao escrever, depois editar a obra para que isso, né, ele não divulgue questões envolvendo nome. Então, o direito autoral vai ser sempre do médium. Imagine o médium, mas eu estou psicografando, sei lá, vamos pensar Machado de Assis, porque eu sou fã do Machado de Assis. Estou psicografando Machado de Assis. A primeira coisa que o médium, ele não pode estar usando o nome indevido do Machado de Assis. Concorda? Porque a gente não tem prova da existência. Não concordo. Vamos lá. Salvo que o espírito... Esse é o problema principal. Como é que você vai provar que você está recebendo? Podia receber sei lá, o Santos Dumont, por exemplo. Exato. O Leonardo da Vinci. Como é que vai saber? A gente está fazendo até um outro paralelo interessante. Vamos falar do Santos Dumont. Tem um autor, um médium, que é sério, um médium sério, que parece-me que psicografa Santos Dumont. Eu não sabia, juro que eu não sabia. Foi assim que um exemplo. E ele teve um livro muito bacana. Esse livro, por conta de uma situação que ele contou envolvendo um acidente aéreo, ele foi processado por uso indevido do nome. Porque ele contou a história de uma família. Ele falou, olha, o acidente aéreo aconteceu porque todos que estavam dentro do avião eram algozes na reencarnação, em outras reencarnações. Então, o acidente coletivo, ele decorre muitas vezes porque as pessoas que estão ali não estão por acaso, elas estão porque tinham um relacionamento em encarnações passadas e nessa encarnação, portanto, elas sofreram um acidente para resgatar aquilo que eles fizeram no passado. Ele acabou sendo processado porque ele contou a história de uma família pontual. Essa família foi reconhecida na história. A família que ele contou a história, os herdeiros, vamos chamar assim, reconheceram a figura dessa família. E aí ele foi processado por uso indevido do nome e o direito de personalidade. E qual foi o final do processo? Ele teve que tirar, nas publicações posteriores, ele teve que tirar a história. Só isso. E era algo... Não importa, já foi, né? Já foi. Já foi. Agora, e você conta também no teu livro um caso de um garoto que baleou outro por acidente. E o menino estava prestes a ser preso, ou já tinha sido julgado, e aí alguém... É isso mesmo? Conta a história, por gentileza. Na verdade, tem um filme do Chico Xavier que conta essa história, né? Que acho que foi um dos primeiros filmes do Chico Xavier, que ele conta justamente a história de dois amigos que estavam brincando com uma arma, um baleou outro, e a família recebe a carta dizendo, olha, pai, fulano não tem culpa, nós estávamos brincando e a arma disparou acidentalmente. Isso foi levado a júri e o rapaz foi absolvido. Sim, porque qual é o interesse que o pai do assassinado vai? Mas quando a gente fala em júri, né, o pai da vítima, ele não tem mais poder, vamos chamar assim, de dizer, olha, eu não quero mais que o júri aconteça. Não, claro que não, né? Mas ele tem o poder ou o dever de mostrar a prova. Foi o que aconteceu. Correta. Essa prova foi levada a júri. Então eu conto essa história, claro, né? E o júri e o juiz acatou. Isso, exatamente. Fantástico isso, hein? Então, a questão da carta psicografada. Por que foi levado isso a sério? Porque qualquer um pode começar a aparecer com carta psicografada em plenário de júri. Claro. Porque foi vinda da mão do Chico Xavier. Então, a seriedade do médium levou à crença da carta pelo júri. Não, e eu acho até que o fato do pai da vítima levar também é fundamental. Não tem 90%. Claro. A carta que o Chico Xavier recebeu pode
até para quem não é sectário, fala, não, isso aqui é uma bobagem. Aliás, vocês, aproveitando, só um parênteses, eu nunca vi, também, eu só vou te perguntar, porque é uma coisa que me chamou a atenção, depois que eu li o teu livro. Eu nunca vi alguém que não fosse voltado para o espiritismo que tivesse recebido um espírito desse. Por exemplo, eu nunca vi um evangélico recebendo um espírito. Não conheço muitos evangélicos, tá? Mas não se tem notícias, pelo menos. Nunca vi um católico receber, embora o catolicismo esteja muito ligado ao espiritismo e tal, e muitos espíritas se dizem católicos socialmente. Depois, nas sextas-feiras ou nas quartas, ele vai lá no centro, numa boa e tal, isso aqui. Mas ele é católico e tal, numa boa. Ainda não quer assumir. Mas está crescendo o espiritismo, eu sinto isso, tanto quanto algumas outras religiões por aí. Mas você já viu? Eu não tenho conhecimento profundo em termos religiosos para falar absolutamente nada. Eu acho assim, o meu contato com o espiritismo, ele foi sempre muito simplista, né? E ele acabou sendo técnico por conta do livro. Sim. E aí eu falo que eu tive, né, o universo foi conspirando a meu favor, porque as pessoas vieram conversar comigo, e aí você conhece médiums incríveis, né? Aí eu fui conhecer a pintura mediúnica, né, que é uma coisa fantástica, quem nunca viu, recomendo que vá eu ver. já vi isso aí. Né? É linda a pintura mediúnica. Então, essas coisas são bacanas, você começa a conhecer, cada um tem a sua filosofia, eu acho isso, a gente tem que respeitar, isso é muito bacana. E é legal porque a pintura, o cara fecha os olhos e pinta. E ele pinta Fantástico, vários estilos, né? Você fala assim, como que em 10 minutos ele pinta um Van Gogh e 10 minutos depois ele está pintando Picasso, né? É incrível isso. Como né? assim, né? Que escola de arte que esse Mas cara então, fez que eu quero me matricular, né? Mesmo sem competência nenhuma. Sem competência nenhuma. Mas bom, eu se tiver que riscar uma reta com uma régua, ela sai torta, imagina. Mas nesse caso, então, só para fechar, que nós já infelizmente estamos encerrando. Infelizmente mesmo. Nesse caso, a mediunidade, ou a filosofia mediúnica, ou a postura mediúnica, em suma, não sei qual é a classificação ideal, mas parece que a mediunidade extrapolou e passou a raia do direito, ou os dois se fundiram? No caso aí do direito autoral. Então, isso ainda está em discussão? Na verdade, você não vai levar nem... É difícil você levar isso à discussão, porque assim, o médium, ele tem consciência que o direito não é dele, a história não é dele, a história vem do além. Sim, do além. A grande maioria dos médiums, não vou dizer que são todos, porque eu não os conheço, mas eles acabam doando esses direitos autorais para casas espíritas porque eles mesmos entendem que o direito não é deles. Mesmo que ele reconheça um direito de um herdeiro que esteja ainda possível de receber direitos autorais, né? Que você tem um limite a partir da morte do autor, você tem um prazo ainda que os herdeiros têm direito. Qual é o prazo? São 70 anos a partir de 70 janeiro, anos? Isso. Então é muito tempo. Dá 2 gerações. Né? Exatamente. Então você imagine, ele poderia até procurar a família e falar, olha, eu estou psicografando seu avô, é o seguinte, direitos autorais são todos seus. Ali seria um contrato particular. Se amanhã não for cumprido, o juiz, ele vai, no meu modo de ver, ele vai examinar a questão envolvendo a materialidade e o título executivo do acordo. Né? Agora, eu até coloquei isso no livro, imagine eu, médium, você é editor, me contrata, Renata, você vai escrever 10 obras de Machado de Assis. Tá bom, eu escrevo a primeira, escrevo a segunda, depois Machado de Assis falou, o quê? Eu não quero mais me incorporar em você. Aí você entra com uma ação de obrigação de fazer, cansei de você. Aí você vai entrar com uma ação de obrigação de fazer contra mim, para eu incorporar o Machado de Assis. Impossível. O juiz vai olhar aquilo e falar assim, vocês dois estão malucos, né? Extinguir o processo por impossibilidade jurídica do pedido, porque por mais que vou imaginar um juiz que seja extremamente espírita,
Não, se ele for espírita, ele vai entender. Ele pode inclusive. até entender, mas como é que ele vai determinar uma obrigação de A fazer... materialidade do fazer ali. Exatamente. Renata, a partir de você senta aí, enquanto Num Machado de Assis bachata. não termina, você nunca... E Entendeu? não me vem com Castro Alves, não, que eu Não não me quero vem saber. com o Castro Alves que eu não quero saber, né? Não vem. Então, vamos imaginar dentro dessa razoabilidade que nós estamos brincando, mas o raciocínio seria bem... Não, aliás, eu espero que os espíritas nos perdoem. Nós estamos exemplificando dessa forma. não, e não é uma maneira de tentar desrespeitar a materialidade da filosofia e da teoria espiritualista. Não, com certeza. Isso aí é só uma forma de explicar, claro. Até para a gente olhar isso numa questão jurídica. Lembrando que nós vivemos um país laico. Aqui é permitido toda espécie de e é mesmo, religião. Você vai no Bom Retiro, perto da minha casa tem a igreja católica, tem umbanda, tem protestante, tem de tudo. Felizmente. Exatamente. O que você não pode é sacrificar o humano ou o animal em detrimento de questão religiosa. Sim. Até porque você tem outras situações aí envolvendo crime ambiental, crime contra felizmente isso também animal, já está sendo exatamente. focado, né? Então, mas tirando isso todo, qualquer amanhã se você quiser fundar uma religião, né? Ralph, Peter... Brothers Corporation. E misturar todas elas é um direito que lhe assiste, né? A gente não tem problema. Então, assim... Um juiz, por mais que ele seja, ele pode até ser médium, acreditar naquilo tudo, entender, saber que aquilo é possível. Ele não pode aplicar porque o direito... Não, né? A égide é a lei. Exatamente. Não tem essa, né? Por mais que você acredite, por mais que você queira acreditar, você tem que se pautar pelo que está escrito. Exatamente. Não... Mas por isso que eu perguntei para você, a mediunidade nesses casos, inclusive aquele do revólver, que o menino assassinou o outro e tal, é óbvio que praticamente foi sem querer, eles eram amigos e tal, não tinha por que fazer aquilo. Mas a carta materializada através do Chico Xavier e tal foi fundamental. Sim. Por isso que, nesse caso, extrapolou, mas deve ter havido outros por aí. Sim, né? Não tenho... Aliás, se os seus telespectadores souberem, por favor, me mande essas informações, porque eu estou escrevendo justamente a 2ª edição e eu quero ter coisa mais... Perfeito. Eu quero ter coisas novas, para mim isso é então, super bacana. Quem precisar e quiser colaborar contigo, Renata Solutanovic, procura lá nos sites buscadores e vocês vão ter o prazer que eu tive de encontrar obras muito interessantes, diversificadas. O lance dela não é só o espiritualismo, o direito no espiritualismo, ou espiritualismo no direito, essas coisas se fundem. Não. Ela escreve sobre diversos artigos. Você deve ser uma pessoa muito... como é que se fala? Você é muito observadora, né? Na verdade, eu adoro conversar com todo mundo. Não posso ouvir ninguém conversando que eu chego próximo. já ligou a anteninha. Isso chama-se talento. Não é espiritualismo, é talento. Eu gosto. Eu tenho meu lado B de escritor, eu escrevo contos, né? E também, nossa, adoro. Posso ouvir uma história que alguém quiser me contar alguma coisa triste, pode, eu estou ouvindo. Fala que eu te escuto, porque eu adoro. Você chora por fora e ri por dentro. Nossa, isso dá um personagem. Menina, infelizmente, nosso tempo esgotou-se. Que pena. Esgotou-se mesmo. E nós todos desejamos para você muito sucesso. Obrigada pelo convite, adorei. Não foi um convite, foi um pedido extremo. E que você continue assim, bastante fluida, profícua e principalmente nesta ética que você deve se pautar pelo resto da tua vida e teu marido seguramente deve se orgulhar, tua família também se orgulha muito de você. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi todo meu, obrigada mesmo. Todos os outros livros, psicografados ou não, você, por gentileza, traga aqui que as portas e janelas sempre estarão abertas para você. Obrigada, valeu. Okay? Muitas felicidades, eu tenho certeza que eles adoraram você. Obrigada, também gostei muito de participar. Foi muito ilustrativo e esclarecedor. Eu agradeço a oportunidade. Muito sucesso para você. Obrigada. Pessoal, obrigado pela presença, pela audiência, a menina é sensacional e realmente nós esperamos, tenho certeza que vocês estão desejando, que ela continue assim nessa batalha esclarecedora e que venham outros livros. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.